Olá, família Voleibol Adaptado de Cruzeiro e todos os demais alunos, pessoas que estiverem assistindo aí a aula. Hoje nós vamos fazer um alongamento na cadeira, vocês vão precisar de uma cadeira, tá? E em seguida nós vamos conversar a respeito do jogo, tá? O que a gente faz antes, né? O que acontece durante e o que acontece depois, né? Mais aqueles sistemas de protocolo mesmo, tá? De aquecimento, quanto tempo, essas coisinhas assim, para que vocês, para quem ainda não sabe muito bem a respeito disso, que tire as dúvidas, entendeu? Que consiga entender melhor o jogo, principalmente os capitães das equipes, tá? Que são os líderes, né, da equipe ali na hora, quando o árbitro chama, para poder fazer o sorteio e etc, tá bom? E numa próxima aula a gente vai falar sobre o gesto dos árbitros, para saber o que eles estão pedindo, o que eles estão fazendo, e aos poucos a gente vai fazendo teoria e prática junto para ajudar a gente a unir a teoria e a prática, tá bom? Hoje então a gente vai fazer esse alongamento na cadeira, é simples, nós vamos nos alongar e depois a gente vai bater um papo, joia? Vamos lá? Vamos sentar aqui na cadeira, eu vou prender o meu cabelo para poder alongar melhor. Me ajustei aqui na cadeira, eu vou levar meus braços para frente, encosta minhas costas, eu vou rodar o punho para dentro 10 vezes e rodo o punho para fora mais 10 vezes, ok? Entrelaço os meus dedos e estico meu braço lá na frente. Mantenho ele assim e estendo lá em cima. Respira e solta, deixa esse corpo alongar. Solta o braço devagar. Você vai segurar de um lado da cadeira e vai virar o seu tronco. Segura mínimo de 10 segundos. Retorna, segura do outro lado e troca. Envergue esse tronco, alonga esse corpo. Mínimo de 10 segundos. Quem conseguir ficar 20, 30 segundos, melhor ainda, que vai alongar mais, tá? Feito isso, vou colocar a mão atrás da minha cabeça e vou abrir os meus cotovelos. Vou respirar e vou soltar. Respiro, enche esse pulmão de ar e solto, tá? Eu vou fazer isso 5 vezes, essa respiração, e manter os braços aqui atrás da cabeça, certo? Agora eu vou estender a minha perna e vou rodar o meu tornozelo para fora 10 vezes e para dentro mais 10 vezes. Feito isso, eu vou cruzar a minha perna, vou pôr meu pé em cima do outro joelho. Eu sou encurtada aqui, então ele fica alto, tá vendo? Quem conseguir deixar mais baixo, melhor. Ajuda com o outro braço para poder alongar aqui o quadril, a perna. Segura do outro lado para ajudar. 10 segundos no mínimo, troca a perna, ó, desse lado eu sou menos pior. Consigo alongar um pouquinho mais. Certo? Voltou aqui, deixa minha coluna reta, meus pés no chão, eu vou abaixar e vou soltar a cabeça e o braço. Vou alongar, seguro 10 segundos e levanto devagar. Eu tenho que levantar devagar para não ficar tonta. Joia? Vamos lá? Mais uma vez, abaixou. Abaixa a cabeça, deixa o braço solto e eu volto devagar para eu não ficar tonta, tá? Vou fazer o pescoço para um lado, seguro
Troco o lado. Vou fazer ombro para trás 10 vezes. Para frente mais 10 vezes. Para frente e para trás. Aí eu vou girar 1, 2, 3 para um lado, 1, 2, 3 para o outro. Joia? Então, pessoal, fizemos o nosso alongamento e agora a gente vai conversar um pouquinho. A gente vai bater um papo a respeito do jogo de voleibol, né? Quando a gente tem um campeonato, quando a gente vai para um jogo, seja um amistoso ou seja um jogo de campeonato, nós temos que lembrar sempre que no dia anterior, né, na noite anterior, é bom a gente dormir bem, ter uma boa noite de sono. Nós nos alimentarmos bem, com comidas que nos deixem bem, sem deixar a gente com o intestino, com o estômago ruim, porque isso interfere muito na hora de jogar. Não fazer ingestão de bebida alcoólica, né, um dia antes, principalmente se você tem um jogo muito importante no outro dia. Se hidratar bastante, né, para poder acordar bem, né, tomar um café da manhã bem. Se o jogo for depois do almoço, almoçar leve, né, para poder estar tranquilo para jogar, não estar pesado, não se sentir mal, tá bom? Então a gente tem que pensar, os nossos jogos, eles têm que iniciar um pouquinho antes, né, do que o jogo em si. Então a gente tem que se preparar, nossa cabeça tem que estar focada para o jogo, concentrar para um jogo é muito importante, né? Quando você já sabe o adversário, se você já conhece, você já pensar, lembrar daqueles que sacam mais forte, daqueles que atacam mais para o chão, os que fazem jogadas mais técnicas para o fundo da quadra e etc. Tá bom? Quando a gente organiza esses campeonatos, quando a gente vai para esses locais, a gente tem um horário do jogo, né? Então, o horário do jogo é 9 horas da manhã. Então, o que é o ideal? O ideal é chegar com 1 hora de antecedência na quadra, no mínimo meia hora de antecedência. Para quê? Para eu poder chegar na quadra, eu ir lá no banheiro, né? Eu olhar a quadra, eu me localizar dentro da quadra, porque existem quadras muito claras, quadros com os espaços, com as demarcações muito, não é mal feita, mas assim, às vezes numa mesma quadra tem 4 esportes, então para você ir lá e delimitar certinho qual que é a área do voleibol, qual é a área que eu vou sacar, o que é dentro, o que é fora, a linha dos 3 metros e assim por diante. Eu preciso me localizar no local que eu vou jogar, tá? E daí o que acontece? O capitão da equipe, ele vai ter um sorteio antes do jogo para definir quem começa sacando e quem escolhe a outra quadra. Então é bom o capitão da equipe, não só o capitão da equipe, mas toda a equipe, olhar sobre a claridade da quadra, tá? Porque geralmente acontece de às vezes alguma quadra tem uma claridade que dificulta, né, na hora de você defender, na hora de você fazer a recepção. Então é muito importante o capitão estar ligado nisso, né? Porque tem capitão que prefere iniciar o jogo sacando, porque tem um sacador muito bom, mas ainda assim, se ele perder o sorteio e a outra equipe ganhar e pedir para sacar, ele tem que pensar, eu posso escolher a quadra, né? Eu posso escolher o lado, então eu vou receber em qual lado? Um lado que esteja melhor, que a nossa visão esteja melhor, né? Então são pequenos detalhes que às vezes facilitam um pouco o jogo, né? Geralmente não tem jogo fácil, né? A gente sabe que ninguém sai de casa para perder, então a gente tem que pensar nas possibilidades para nos facilitar os jogos, certo? Então, se eu sair no horário certinho, pegamos a condução, chegamos na quadra, a gente vai dar uma olhada nessa quadra. Antes, não deixa para alongar e aquecer muito próximo do jogo, não, já faz isso antes, alonga bem, aquece, sabe? Para poder chegar na hora do jogo, você já tá concentrado, chegou na quadra, tá próximo do seu jogo, pensa só no jogo, tá? É o jogo ali para você dar o melhor para você, para sua equipe, né? E a gente sair com um resultado legal, nem sempre é com a vitória, mas quando você
Quando você vence é ótimo, maravilhoso, mas quando você perde jogando, né, você não sai tão triste, certo? Então, o que mais? O árbitro, ele chama para o aquecimento, ele deixa aquecer, né? E geralmente antes do jogo eles fazem o protocolo. O que é o protocolo? O protocolo, eles colocam os dois árbitros, o capitão da equipe, se tiver o líbero e depois os outros jogadores em ordem numérica, para que seja feito, que vocês se cumprimentem, né? E daí dá o início no jogo. É aquela, como é que a gente fala? Aquela performance que vocês fazem antes do jogo, né? Para vocês se cumprimentarem. Então, lembra que é sempre primeiro o capitão, se tiver líbero, segundo líbero, e em seguida os jogadores com as camisas em ordem crescente. Tá joia? Então, esse é o protocolo. Então, a gente tem o aquecimento, tem o tempo do aquecimento, tem o tempo, né, dos árbitros ali para preencher a súmula, né? E daí a gente tem que lembrar que o que acontece durante o jogo, né? Os sets, né, são de 15 pontos, e se empatar no 14-14 vai no máximo a 17, isso no Jory, né? Já na Superliga, que é o outro campeonato que a gente disputa, se empatar 14-14 é diferença de 2 pontos, né? Tem que dar uma diferença de 2 pontos. Caso chegue em 20-20, máximo de 21, certo? Então, a gente pode fazer 2 sets, se o mesmo time vencer os 2 sets, ou a gente vai fazer 3 sets, ou seja, cada time vence um set e leva para o terceiro, que é o tie break, tá? Também do mesmo modo em pontuação, certo? Eu costumo dizer para os meus alunos para eles jogarem sim com o placar. Eu acho muito importante você visualizar o placar na hora que você está vendo o jogo, tá? Isso aqui geralmente fica na mesa da apontadora que está preenchendo a súmula, quando a quadra não tem um placar eletrônico lá em cima. Por que eu acho que é importante olhar o placar? O que acontece? A gente costuma jogar, quando a gente está jogando, vencendo, né, as coisas fluem melhor, né? Quando o jogo ele tá muito acirrado, com o placar muito acirrado, o que acontece? Alguns tendem a ficar um pouco mais nervosos e isso pode vir a dificultar alguma coisa, né? Então, se eu tô jogando à frente do placar, eu acabo usando mais, né? Se eu tô jogando acirrado ali, a gente se prende um pouquinho, e quando a gente tá perdendo, tem uns que até se fecham muito, que não tá certo. Mas por que eu peço o lance do placar? Para você ter segurança e saber o que deve ser feito ali. Que às vezes arriscar com um placar muito próximo, ou ali um 13 para um time, 12 para vocês, né? 12 para o seu time, a gente não pode arriscar, né? Não é que não possa arriscar. Tem que ser muito certo para não dar problema, né? Então eu peço sim, joguem olhando para o placar, tá? Cada set pode pedir um tempo técnico, né? Cada técnico pode pedir um tempo, né? Então, ou seja, dentro de um set de 15 pontos, o jogo pode ser parado pelo menos 2 vezes, né? No máximo 2 vezes, uma pelo seu técnico, uma pelo técnico adversário. Geralmente, se o técnico adversário pedir o tempo, é porque ele quer conversar com a equipe dele. Então, esse tempo do meu time, se o outro técnico pediu, a gente abre para todo mundo falar, a gente pode conversar ali. Agora, se eu, técnica de vocês, pedir um tempo, o tempo é meu. Eu parei o jogo para eu poder dar as orientações para vocês. Então, vocês têm que vir para o tempo e escutar, certo? Escutar as dicas, as orientações para voltar para o jogo. Bom, de um set para o outro, o que acontece? Vocês já viram que o árbitro faz assim, ó? Que é para vocês inverterem a quadra quando termina um set. Então, tem alguns da equipe, numa determinada quadra, que vão passar por trás do árbitro principal, que são os 6 que estavam jogando, certo? Os demais que estavam no banco de reserva, eles vão cruzar ali próximo da apontadora, né? E do segundo árbitro ali embaixo, tá bom? Então, lembrar disso. Se eu tiver na quadra, que é para poder passar atrás do árbitro, se eu estiver jogando, eu tenho que passar lá atrás, eu não posso vir pela lateral, tá bom? E daí o que acontece? Terminou o jogo, acabou o jogo, certo? Terminou.
a gente vai se cumprimentar, independente de vitória ou derrota, tá? O meu time, independente se ele venceu ou se ele perdeu, terminou de comemorar ali pela vitória, já vai ali para cumprimentar os adversários, porque independente de qualquer coisa, nós somos todos amigos, né? Então terminou o jogo, vamos lá e cumprimenta, depois vai lá, pega suas coisas, tá bom? Outra coisa que acontece muito é de uma troca de um set para o outro. Alguns alunos ficam mais preocupados com a garrafa de água, com a mochila, né, do que com a troca mesmo e com o jogo em si. Então, se organiza, eu falo para os meninos, para as meninas, deixa as mochilas no gol e deixa no banco de reserva somente o que você for usar durante o jogo, que geralmente é uma toalhinha e a sua garrafa de água, né? Que aí depois, na troca de um set para o outro, você não vai estar ali preocupado. E os colegas que estão no banco naquele momento, que não estavam jogando, que vão entrar depois, na hora dessa troca, pega as coisas que tiver no banco e leva para outra quadra. Um vai ajudando o outro, dentro e fora da quadra, certo? E uma coisa muito importante que eu esqueci de falar também é a respeito do que você levar para a quadra, né? Você tem que estar sempre com o seu RG, você tem que estar sempre com o seu cartão do SUS e com os remédios que você faz uso, tá bom? Não esqueçam disso. E lógico, dentro da sua bolsa, as coisas que você está acostumado mesmo, né? Fora os seus documentos, as demais coisas, né? Se você faz uso de alguma pomada, de algum spray para tirar dor, você tem que levar, né? Ter a sua água, a sua toalhinha, tudo pessoal seu, né? Mas é muito importante estar com o RG, porque geralmente sem o RG você não joga, né? E o cartão SUS para se caso acontecer alguma coisa, tá bom? Então são pequenas dicas aí, gente, para que o jogo flua, para que dê mais certo as coisas no decorrer do jogo dentro da quadra, tá bom? E lembrem-se sempre, independente de vitória ou derrota, o mais importante é participar e aprender. A gente aprende todos os dias a gente aprende. Tá bom? No decorrer das aulas nós vamos falar sobre regras, nós vamos falar sobre os gestos dos árbitros para facilitar para vocês e sempre seguido de alguma movimentação, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram perguntar, é só mandar nos comentários ou no meu WhatsApp pessoal, no grupo nosso, tá bom? Fiquem à vontade, eu espero estar ajudando vocês, não só os meus alunos aqui de Cruzeiro, né, mas também outros alunos. Quem quiser tirar alguma dúvida que eu puder vir a tirar, se eu não souber responder, eu vou procurar a resposta para vocês, tá bom? E a gente vai se falando. Quinta-feira tem mais aula. Um grande beijo em vocês, continuem se cuidando. Se precisar sair, não deixe de usar máscara e levar o álcool gel, tá bom? Um grande beijo.